Ok. Alguém pode mandar aí para a dona Uga o link da reunião, por gentileza? Sim, irei mandar, Henrique. Está no grupo. Valeu. Bom, vamos lá. Então, oficialmente, vamos começar, tá bom? Vamos lá. Bom dia a todos e todas mais uma vez. Bom dia. Hoje nós teremos um bate-papo muito animado, no qual nós iremos aprender bastante com duas profissionais da área de saúde mental. Então, desde já, quero agradecer a Daiane Mascarenhas pela oportunidade e parceria que ela vem através da sua coordenação no CAPS, aqui de Conceição do Coité. Daiane Mascarenhas é enfermeira com especialização em saúde mental e ela nos possibilitou uma outra profissional. Eu vou logo vender meu peixe, excelente, tá? É a psicóloga Rilza Vieira. Ela está, né, atuando no CAPS, é especialista também em saúde mental, com ênfase em dependência química. Então, desde já, os nossos sinceros agradecimentos. Quero lembrar a todas que nós estamos fazendo esse encontro, bate-papo por aqui, pelo Meet, com retransmissão lá pela TV UNEB Campus 14. Então, nesse momento, eu agradeço também a toda a direção do campus, com a professora Rosane Vieira, ao nosso colega Rodrigo Carneiro, que é o idealizador desse projeto via canal YouTube. Então, assim, parabenizo a iniciativa dele. E da estagiária Sara. Muito obrigado, Sara, pelo suporte tecnológico também que vem nos dando. Bom, para iniciar, eu vou lembrar aos participantes que mantenham os microfones fechados, a câmera também, porque às vezes complica a oscilação na transmissão. Então, deixa o microfone fechado e a câmera. Na hora de falar, aí vocês abrem o microfone e a câmera, tá? Senhoras, senhores, um outro pedido também que eu vou fazer a vocês, a metodologia vai ser assim, elas vão, né, se colocarem, então, Daiane vai falar um pouquinho sobre o CAPS, né, sobre esse desafio que é coordenar um órgão que trabalha, que cuida da nossa saúde mental, e, em seguida, Rilza vai, né, bater esse papo conosco, e Daiane também vai nos ajudar, tá certo? Então, vou passar a palavra para a Daiane Mascarenhas. Daiane, é com você. Muito bom dia, pessoas maravilhosas e quem está nos vendo nesse momento, né, pela transmissão da TV UNEB. Eu agradeço o professor Henrique pelo convite, né, que realmente é como você falou, é um desafio falar de saúde mental, né, e principalmente falar de saúde mental, né, numa idade maravilhosa que todo mundo, na verdade, espera, né, eu mesmo espero chegar nessa fase linda, né. Então, assim, precisando muito ouvir sobre isso. Será um prazer, né, falar para vocês e para quem está nos assistindo. Realmente falar sobre saúde mental é isso que eu disse, né? Um tanto desafiador, porque existem certos tabus, existem certos preconceitos que a gente veio crescendo, né? Ouvindo isso por conta até da cultura, né? Mas antes disso, como o professor Henrique já havia me anunciado, hoje eu estou na coordenação do CAPS de Coité, que foi uma honra o convite, né? E um tanto desafiador aqui, né? Porque quando a gente trabalha com saúde mental, a gente enfrenta realmente preconceito, enfrenta tabus, não só profissional, mas também do coletivo, né? Da sociedade. E a gente está aqui, né? Inclusive com a minha amiga Rilza, para justamente disseminar, né?
acabar quebrando esses tabus e esses preconceitos que existem, tá? Antes disso, antes de eu passar a palavra para a Rilza, a gente está em campanha do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Não significa dizer que a gente não vai estar trabalhando o ano inteiro. A gente tem esse mês justamente para intensificar mais as nossas ações, né? Não é falar, a gente focou, na verdade, não na fala do suicídio, né, da forma, de como é elaborado, não. A gente focou mais na valorização da vida, a gente focou mais no autocuidado. Infelizmente, a gente sabe que um dos maiores índices são os jovens, né, entre 15 a 25 anos, mas, infelizmente, isso não interfere, né, para os idosos, que é por isso que a gente está aqui também abrindo esse espaço para falar sobre saúde mental nos idosos. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho, né? Eu tô um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que a pessoa faz live, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Né? Então, a gente está em campanha esse mês inteiro. Na verdade, a gente já começou desde agosto a fazer lives nas escolas. Como eu disse, a gente resolveu focar entre o público jovem, até por conta da pandemia, a gente vê os índices, né, que existem, não deixando de lado, né, os adultos e os idosos. Mas aí a gente começou a falar através de lives com os alunos das escolas municipais e particulares e estaduais daqui do nosso município, e algumas ações também que a gente fez dentro da sociedade, né? Incluindo algumas práticas integrativas, porque muitas vezes as pessoas não sabem que existem outras práticas, né? São as práticas complementares, não só a psicoterapia, mas existem outras práticas que a gente pode estar fazendo para estar alimentando a nossa saúde mental. A gente não pensa apenas no ser físico, a gente tem que olhar como um todo. Ontem eu estava assistindo uma palestra justamente sobre saúde mental, que um psiquiatra dizia o seguinte, que a gente percebe quando tem um indício de, por exemplo, está desenvolvendo alguma hipertensão, está desenvolvendo alguma diabetes. E é fácil perceber por conta... Está baixo, ninguém está ouvindo nada. Tá, não? Espera. Veja agora se melhorou. Tá melhor? Não, está baixíssimo. Dona Eremita, veja aí o seu áudio no seu celular, lateralmente. Eu acho que é o teu, porque aqui está ótimo. Tá ótimo. Porque aqui eu já aumentei tudo. Aqui também está. Minha filha olhou, está bom. Tá ótimo. Não está baixo, não. Pronto. Então, assim, ontem, como eu estava dizendo aqui, eu estava assistindo uma palestra e o médico dizia que a gente já se acostumou a identificar quais são os sinais e sintomas de hipertensão, de diabetes, né? Mas para a saúde mental, para falar de suicídio, a gente já fica meio inseguro, né? Então, muitas vezes a gente não sabe ou muitas vezes não quer ver. Então, a gente fala justamente para que as pessoas compreendam e se atentem aos sinais e sintomas, né? Eu vou passar a minha palavra para a Rilza, que ela vai dar continuidade e aos poucos eu vou estar conversando também, tá bom? Bom dia a todos. É com muito Bom prazer dia. que participo desse bate-papo, né, sobre um assunto extremamente importante. Fiquei muito feliz de ver a interação da turma inicialmente, né, dessa expectativa, né, de um retorno presencial. Isso é maravilhoso, né? Toda essa motivação, certo? Não está Espero que ouvindo essa quase manhã... nada. Ela disse que não é lá, que já ajeitou, que já está bom. Aqui, ó. Ninguém está reclamando, só isso. Aqui, ó. Aqui o volume tá aqui abaixo, tá vendo? Zerou. Era para... Veja aí, dona Eremita, tá melhor? Melhorou, dona Eremita? Está no máximo no meu celular e não estou ouvindo.
Tá baixinho. Será que se a senhora colocasse um fone, se estivesse disponível, não era melhor? Oi? Um fone de ouvido, a senhora tem para colocar? Eu tenho, mas não gosto, não, de usar. Desculpa, então, certo. eu queria dar uma sugestão, né? Como ela não gosta de usar o fone de ouvido, e normalmente ela usa o celular para as aulas e funciona normalmente o áudio, sugiro que Dona Erenilza, deixa eu ver aqui, Eremita, ela saia da reunião e reinicie o aparelho e tente entrar novamente, que aí o áudio pode voltar. Isso acontece com o meu celular algumas vezes. Pronto. Perfeita, Dani, perfeita. A sugestão é ótima. Então, dona Eremita, a senhora desliga, sai da reunião e reinicia o celular. Pronto, agora a psicóloga Rilza pode continuar. Então, né? E é muito gratificante e de extrema importância para mim estar compartilhando informações e tenho certeza, aprendendo também com vocês nesse mês, né, que nos dedicamos a falar sobre a valorização da vida. O quanto é importante viver, o quão é maravilhoso estar em harmonia, né, com todos, né? Sabemos que nem sempre é possível nessa harmonia com todos, nessa convivência. Mas há algo muito importante, que é a harmonia com nós mesmos. E eu começo já perguntando para vocês, né, o que tem feito para melhorar, né, essa harmonia consigo mesmo? Como está o cuidado em saúde mental e em saúde física de vocês? O que tem feito, né, aí durante essa quarentena, mudo durante esse porque momento difícil? tá mudo. Não Eu estou tenho escutando também. Bom nada. dia, dona Joana, bom dia. Bom Tá dia, ótimo. dona Joana. Dona Joana, Tá aberto. Tá eu nos tenho. ouvindo? Tá nos ouvindo, prima? Tá fechado. O meu tá Não. aberto. A Não senhora tô não nos escutando. ouve? Está nos ouvindo, dona Joana? Acho que ela não está, não, viu? Deixa eu ligar aqui para ela. Pronto. Dona. Pronto. Dona Joana, escuta aí o áudio que eu mandei para a senhora. Está conseguindo me ouvir agora? A senhora sai da live, desliga a live e torna e volta, viu? Bom. Rilza, vamos ver se a gente consegue dar seguimento. Pronto, vamos sim, professor. Então, como eu falei anteriormente, o setembro amarelo é um mês de valorização da vida e principalmente de conscientizar toda a população sobre o risco do suicídio, né? Tá muito barulho. Tá muito barulho. Pessoal, lembrando, fechem o microfone, por gentileza. Eu acho que a dona Maria Silva está com o microfone aberto.
Tá fechado. Tem 2, 3, 4, tudo Pronto, ela fez. fechado. O meu tá aberto. Pronto. Então, vamos lá. O Setembro Amarelo, ele tem como objetivo de conscientizar toda a população sobre a prevenção do suicídio, né? O suicídio, ele é caracterizado como um ato de tirar a própria vida. Então, a partir do momento em que conscientizamos e orientamos as pessoas sobre a importância, né, do suicídio, estamos dando foco à valorização da vida. Não é verdade? Inicialmente, vamos conhecer um pouquinho dessa história, né? Nos contextualizar, como foi que surgiu. Já se perguntaram por que amarelo, por que surgiu essa campanha, como aconteceu? Então, essa campanha ela surgiu lá nos Estados Unidos, no ano de 1994, através de uma tragédia que aconteceu com um jovem, né? A família dele não percebia que ele sofria de algum transtorno, né? E no dia, né, do sepultamento desse jovem, que ele era muito conhecido pelas suas características, né, de ser solidário, de ser simpático, os pais deles, né, entregaram para as pessoas um cartãozinho amarelo que tinha a frase: se precisar de ajuda, né, procure. Por quê? Porque os pais deles não conseguiram perceber o sofrimento dele, né? Ele tinha uma característica de ser atencioso. Todos nós aqui temos essas características particulares. E aí eu já começo falando, né, de um dos tabus acerca da nossa saúde mental. É quando acreditamos que para estar em algum sofrimento a pessoa precisa estar triste. Mas não necessariamente. Muitas vezes você está angustiada, mas você consegue manter sua rotina, trabalhar, cuidar de casa, dos seus filhos, mas ali, né, internamente há uma angústia. Né? Então, todas as vezes, a partir desse momento que falarmos em sofrimento mental, em cuidados em saúde mental, vamos desmistificar nessa questão que só quem está triste é quem está sofrendo. Né? E já começo a falando da importância, né, de ouvir as outras pessoas, de conversar, né? Nessa era tecnológica e ainda mais com essa pandemia, nos distanciamos muito, né, das pessoas. Né? Hoje mandamos uma mensagem, Vai né? ter, Não é não. que a gente está aqui, né, conversando, perto a perto. Não falamos não damos ênfase ao que as pessoas estão falando com a gente, né? O oi, tudo bem ficou tão artificial. Oi, tudo bem? E aí já vamos falar do assunto. Não esperamos as pessoas responderem. E outra, esperamos elas responderem que estão bem, né? Já ficou tudo tão automático, né, no nosso cotidiano. E como eu falei, com essa quarentena, né, as pessoas elas se distanciaram mais, principalmente os idosos, né, esse grupo aí teve que se afastar ainda mais por conta dos riscos. Né, até a própria família acabou se afastando, né, como um cuidado. Imagine, né, que situação essa que estamos vivenciando. A nossa própria família ter que se afastar para cuidar da gente. E aí é onde vem todo aquele sentimento de angústia, porque você precisa estar em casa e você precisa ficar distante, né, de um filho, de um neto. Não, como lidar com tudo isso? Né? Acredito que seja angustiante. É o risco por conta, né, da doença, da patologia, que é o Covid. É a solidão, porque ficar sozinho, né? Se a pessoa, se o idoso ele tiver uma vida ativa, de praticar atividade física, de ir para a faculdade, né, de ter um bate-papo, imagine toda essa modificação na rotina. Acredito que deva ser algo angustiante, né? Porque foi para todo mundo, né? Essa separação.
não é verdade? Então, o Setembro Amarelo, ele iniciou a partir desse caso, né, desse jovem lá nos Estados Unidos, no ano de 1994. E a partir desse bilhete, né, desse cartãozinho que a família espalhou, várias pessoas que estavam também em adoecimento começaram a pedir ajuda. Então, por isso que essa campanha se expandiu. Ela chegou aqui no Brasil no ano de 2015, é ainda recente, né? E foi através de alguns grupos específicos, né, da União dos Médicos, de um CVV, que eu irei estar falando sobre esse importante serviço, né, de valorização da vida, né? Então, todos os meses, né, todos os anos, na realidade, o mês de setembro é voltado para a prevenção do suicídio e principalmente para a valorização da vida, de mostrar à sociedade o quanto é importante viver, né? Porque quando pensamos que o suicídio é um ato em que é, né, voluntário, em que a pessoa tira a própria vida, né, compreendemos que ali ela poderia criar meios e alternativas para viver. Porque a pessoa que está, né, em um estado grave, que ela tem uma ideação suicida, o que chamamos de um pensamento suicida, ela não consegue ver outras possibilidades, né, para viver. Ela acha que só esse ato é que irá resolver todos os problemas, né? Então, trabalhamos para enfatizar o quanto ela é importante, né? Um dos temas da nossa campanha aqui em Coité é Eu Vejo Você, né? Demonstrando para a sociedade em geral que aquela pessoa, para aquela pessoa que está em sofrimento, que tem pessoas que se importam com ela, que estão à disposição dela, né? Porque a pessoa que está acometida com esse sofrimento, ela tem um pensamento distorcido, né, da realidade. A percepção dela é distorcida do que está acontecendo, da realidade na qual ela vivencia. Então, aí já enfatizo outro tabu muito comum, que as pessoas costumam achar que quem tem esse pensamento é uma besteira, né? Não quer, e pelo contrário, não sabemos o que o outro está vivendo, não é verdade? Os nossos pensamentos são algo muito interno, né? Se eu falar para vocês nesse momento que eu estou angustiada, vocês vão compreender que eu posso estar angustiada, mas vocês não vão saber a intensidade da minha angústia, não é verdade? Vocês não, é como as palavras do outro, né? Se a pessoa fala para você, minha vontade é de sumir, né? Você não consegue mensurar as angústias que ele está para ele ter esse relato. Então, como falar que é besteira? Como falar que é só para chamar atenção? Né? Se você tem esse pensamento, né, porque os nossos pensamentos são algo involuntários, na maioria das vezes não conseguimos, né, controlar nossos pensamentos. Eles surgem, né? Mas não fale, se você achar, né, no seu ponto de vista, que é isso, mesmo assim, oferte uma ajuda. Fale de um serviço, fale de um profissional, de um psicólogo, que você pode estar ajudando bem mais do que você falar para ele. Porque já pensou se o sofrimento dele estiver tão intenso e ainda ouvir que é uma brincadeira, que quer chamar atenção? Não é verdade? Já pararam para pensar nessa situação? Quando relatamos alguma angústia, né, algum problema, qual é o nosso desejo? É de ser ouvido, né? De ouvir aquela pessoa, que aquela pessoa nos ouça, nos dê importância. Não é verdade? Só que essa é uma atividade que era até rotineira, né? As pessoas sentarem para conversar, mas que a cada dia está se distanciando, né? Eu observei que as redes sociais, elas têm contribuído muito para tudo isso, né? Para essa distância, para essa falta de contato, né? No mês passado, surgiu uma nova versão
do WhatsApp, que é para adiantar os áudios. Não é verdade? Por quê? Porque ninguém quer ouvir um áudio de 1 minuto. Então, ali você pode adiantar. Né? Então, ali você adianta e a resolução é péssima, né? Pelo menos no meu celular. Você adianta, você só consegue saber o básico do que a pessoa está falando. Mas se você colocar na resolução de 2 minutos, que é de 2, acho que é 2 resoluções, se eu não me engano, é tudo muito rápido. E eu fico imaginando, né? A pessoa envia um áudio para você, querendo desabafar, querendo falar das suas angústias, e você, né, está ali. Eu também estou ali tão atarefada que eu ouço tão rápido. Posso responder, é assim mesmo, entrega a Deus. É assim mesmo, tudo passa. Né? E muitas vezes aquele áudio que a pessoa mandou, que ouvimos tão rapidamente, tem um significado tão intenso para aquele sujeito. E principalmente para as pessoas, né, que estão na terceira idade. Por quê? Porque é uma idade muito vulnerável. Né? A pessoa, ela está ali desenvolvendo suas atividades, ela tem sua autonomia, né, de fazer suas coisas dentro da sua casa, de limpar, né? E aos poucos ela vai vendo tudo isso diminuindo, seja suas questões físicas, motoras, até mesmo suas questões mentais, ela vai diminuindo. E como lidar com tudo isso, né? Tentando desabafar, tentando conversar, e aí vem o WhatsApp, adiantar esses áudios, apagar conversa, contribuindo ainda mais para sintomas ansiosos, para sintomas depressivos, que são sintomas muito presentes na terceira idade. Né? A sensação de inutilidade, né, de que não é útil mais, né? Sempre quando vamos atender, né? Sempre quando eu atendo uma pessoa, né, que a família observa que está mais triste, está apresentando alteração do humor, irritabilidade, né? Na maioria das vezes sempre há esse relato. Eu fazia minhas coisas, hoje eu não posso fazer. Eu era útil, eu fazia tudo e hoje eu me vejo. Então é angustiante lidar com tudo isso. Então, inicialmente, começa-se com um quadro de ansiedade, né? Aquele coração acelerando, que chamamos de taquicardia, né? Aquela alteração do humor, ao mesmo tempo que está bem, não sabe, já está angustiada, já está estressada, que pode levar aí a um quadro, né, depressivo, com choros constantes, e pode acabar com o pensamento de que a vida não é mais importante, de que é um fardo, né? E isso é uma realidade distorcida, né? Se vocês forem fazer uma análise, né, quem está aqui podem observar que é algo, né, natural do ser humano, né, chegar a essa idade, mesmo com todas as limitações, até porque é uma idade que é vulnerável, mas as nossas limitações elas podem ocorrer bem mais cedo, não é verdade? Quantas e quantas pessoas, né, com 25, 30 anos têm as suas limitações? Aí vocês podem estar me perguntando, mas Rilze, como lidar com tudo isso? Vamos criar possibilidades de ter uma qualidade de vida melhor? Não é verdade? De ter estratégias para melhorar todas essas angústias. E o que está ao meu alcance? Muitas vezes vocês acham que não tem nada ao seu alcance, mas você pode fazer muito. Muito mesmo. Exemplo, antes eu atendi uma idosa e ela, né, não conseguia realizar muitas atividades, ela não conseguia andar. E aí, um momento com ela me relatou que ela tinha a casa dela, mas que outras pessoas tomavam conta. Né? Ela não podia nem falar nada. Não era um mal que a família queria para ela. A família achava que estava fazendo
grande benefício para ela, tirar dela toda aquela carga, tirar dela toda aquela preocupação. Mas para ela, que de sempre, acho que desde os 19 anos, cuida da casa, escolhe tudo, foi um sofrimento intenso. E aí eu perguntei para ela como podemos, né? Porque dentro da psicologia, né, principalmente na abordagem que eu utilizo, é a pessoa que traz as possibilidades, né, de acordo com a sua rotina de vida. Eu simplesmente dou as orientações e crio estratégias para que essa pessoa consiga visualizar as alternativas. Mas quem consegue, né, de fato mudar o contexto é o próprio paciente. Então sentamos com ela, eu sentei, né, com ela. E aí criamos essas estratégias. E aí ela não gostava do jeito das meninas que estavam trabalhando. E aí coisas simples, né? Eu falei, como é as pessoas que você gosta que trabalham em sua casa? Aí ela falou, eu gosto de pessoas mais maduras, que cuidem das minhas plantas, que ela não seca, tal. Era uma angústia intensa por conta disso. E aí eu sentei com a neta, dei as sugestões, né? E pedi para que ela fosse ter um comportamento de autonomia dentro da casa dela. Não era porque ela tinha, né, essa imparcialidade, ela não conseguia caminhar, que ela era para estar sentada de frente à televisão o dia todo. Tinha necessidade disso. Posso fazer só um comentário, amiga? Pode sim. Isso mostra, gente, que independente da nossa idade, a gente tem autonomia, independente, como o Rilza trouxe aí. Independente da nossa idade, apesar das limitações, nós temos a autonomia, a gente tem o poder de escolher. Assim como o Rilza, né, fez toda a intervenção com essa paciente que ela tinha, nós temos esse poder também, porque a gente ressignifica a nossa vida o tempo inteiro. É a sensação de senso de pertencimento, não é? Não é porque ela era ativa quando jovem, na fase adulta, que quando chegar na minha idade, né, da velhice, de ser da melhor idade, da terceira idade, eu vou estar me sentindo assim, e eu vou segurar isso dentro de mim. Não é a escolha. O que é que eu posso fazer a respeito disso? Como ela, né, essa senhora foi e procurou ajuda. Então, a gente está aqui também trazendo isso para que vocês também se percebam. Poxa, o que é que está me angustiando também? Que eu guardo dentro de mim, que eu não levo para os meus filhos, não falo com os meus netos. Porque quanto mais a gente guarda uma angústia, um sofrimento, mais aquilo vai aumentando. Imagina uma bola de neve. Você está segurando aquela dor, aquele sofrimento, vai chegar um dia que você vai estourar. E muitas vezes a gente acaba tendo, né, amiga, alguns atos impulsivos e alguns pensamentos também, como o Rilza trouxe, de querer morrer, de achar que é um fardo para a família, que é melhor eu sumir, né? Apesar de que muitas vezes, né, a gente sabe, alguns idosos apresentam algumas doenças, né, como eu trouxe aqui a hipertensão, a diabetes e tantas outras, né? Então, assim, cabe também a gente começar a pensar e analisar o que eu posso fazer de acordo com as minhas limitações, né? A gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, até de uma forma errada. Quando chegar na velhice, eu não vou... já está no fim da minha vida, então eu não vou fazer absolutamente mais nada. Como não? Se eu ainda estou ativa, se eu ainda estou viva. Depende da forma como você vai trazer isso, né? Depende de como você vai se ressignificar isso, né? Exatamente, Dai. Né? Tem essa crença, né, de quando chegar na terceira idade não é para fazer nada. Só que esse nada ele torna-se angustiante, né? E eu percebia que a família, né, o objetivo deles era de um cuidado total com essa senhora, né? Era um cuidado, né, intenso que eles tinham com essa senhora. Só que coisas mínimas eles não conseguiam perceber, que era a vontade que ela tinha de ter uma voz ativa dentro do seu próprio contexto. E aí modificou a rotina dela, foi uma senhora mais madura, que tinha, né, uma pretensão a cuidar mais. Ela começou a falar qual seria o almoço, qual seria a janta, tal, e aí ela modificou toda a rotina. Por quê? O que acontecia? O que acontece na realidade, né, na rotina de muitos idosos? É a pessoa não ter
uma expectativa do que irá fazer amanhã. Imagine, você deita, né, quando chega a noite, porque eu falo isso porque eu já passei por isso também. Então, é angustiante. Você deita, aí você pergunta, amanhã eu vou fazer o quê? Aí sua casa está limpa, limpíssima, o almoço já está pronto, não tem nada. Não tem nada para você pensar para o dia seguinte. Qual é a motivação de levantar? Se você não faz uma atividade física, não tem nada programado. Qual seria a motivação para levantar no dia seguinte? Né? Você fica sem motivação. Não tenho nada para fazer. Mas se você já dorme na expectativa de testar uma receita nova, eu vi ali no YouTube, eu assistindo, eu vi uma receita, eu acho que eu vou tentar fazer essa receita. Será que eu acerto? Você senta na sua mesa, bota os ingredientes. Olha, eu vou fazer uma caminhada, né? Está, né, na quarentena, mas eu vou um horário que é mais vago, vou colocar uma máscara mais confortável, vou movimentar. Ou eu vou fazer um ponto de crochê novo. Precisamos dormir com uma expectativa, com um estímulo para o outro dia. Não importa qual. Isso vai depender de cada ser humano. Porque dentro da psicologia nós trabalhamos com a singularidade. O que isso significa? Que cada sujeito é único. Que os meus gostos, né, são uns, o de Dai é outro, o de Marinalva é um, o de Dona Aurina é outro, e cada um, né, deve trabalhar em cima desses desejos, né, desses sonhos. Não é verdade? Um aspecto bastante relevante para frisar aqui é a nossa fala. Eu percebia, né, nessa idosa, que ela tinha uma certa... Não é bem a palavra resistência, mas ela tinha uma dificuldade para conversar com a neta, né? Que a neta que organizava tudo da vida. Eu acho que não queria deixar a neta triste, né? Então, é necessário falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre as nossas angústias, né? Eu sei que a nossa sociedade ela não tem um foco em falar de angústia, falar de sofrimento, né? Principalmente para os homens. Se tiver algum aqui, né, além do professor Henrique, né, a nossa sociedade é uma sociedade muito imediatista, né, de tentar resolver e não falar. E quando falamos, né, na maioria das vezes as pessoas nem dão atenção, reclama demais, chora demais, né? Mas estamos aí avançando nesse aspecto, trabalhando sempre a importância do falar. Porque a partir do momento em que falamos, o outro consegue perceber. Né? Isso eu percebia, que ela tinha um certo medo de falar para a neta o que ela estava sentindo. Porque eu tenho certeza que pelo conhecimento da neta e o quanto a neta estava preocupada com ela, ela iria ceder, iria compreender. Né? Mas vivemos aí uma sociedade que há essa dificuldade, né? De relatar sobre as nossas emoções, sobre falar o que gostamos, sobre de relatar. Então, essa orientação que eu falo para vocês sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, ela é muito válida. Imagine vocês pensarem, não, amanhã tem uma reunião, vai falar sobre um tema novo, não já é motivador, né, para amanhã? Não, vou me arrumar, que eu estou vendo aqui pessoas muito bonitas, né? Não, eu vou me arrumar, vou colocar um batom, porque vai ter a reunião com o professor Henrique. Isso é de extrema importância. Amanhã já programe outra atividade, até uma chamada de vídeo com uma pessoa que você tem um tempo que não fala com essa pessoa, né? Uma amiga, até mesmo do grupo, né? Aí da universidade. Eu vi que quando eu entrei inicialmente, as pessoas, oi, você! Oi, tudo bem? Há quanto tempo? Isso é tão gostoso, gente. Esse fortalecimento de vínculos é maravilhoso. Né, para o nosso bem-estar físico, mental e social. E outra coisa, né, Hilza? Não é por conta de uma pandemia, porque se falou muito do isolamento social, né? A gente precisava se distanciar. Só que, assim, eu entendi que a gente precisava ficar isolados fisicamente,
não socialmente. Então, por que, como o Rilza está dizendo aí, por que eu não posso ligar para tal pessoa para saber como ela está? É minha amiga, é do grupo da terceira idade, por que eu não posso ligar para saber como é que ela está, como foi seu dia hoje, né? Então, assim, em vez da gente afastar, né, socialmente, não. Vamos pensar que a gente está isolado apenas fisicamente, como a gente está aqui virtualmente, né? Mas, como o professor Henrique falou, a gente tá num grupo que dá vontade de tá apertadinho, abraçando todo mundo, né? Então, a gente tem essa questão do afeto junto conosco, né? Então, assim, eu posso ligar, como o Rilza falou, eu posso fazer uma chamada de vídeo para o meu filho, para o meu neto, e dizer a ele o que é que eu estou sentindo. De dizer e de contar a ele como é que está meu dia, né? Então, quando a gente fala, que é isso que a gente vem trabalhando dentro da campanha do Setembro Amarelo, o falar, o você dizer as suas emoções. Porque é como o Rilza trouxe, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos e nós temos emoções. Então, por que a gente não fala? Rilza também trouxe uma coisa, um dizer que a gente precisa quebrar isso. Nós, mulheres, pelo menos, principalmente na TPM, né? A gente demonstra demais as nossas emoções, né? Ou eu choro, ou eu estou irritada demais. Mas e os homens? É difícil a gente ver. Normalmente, quando a gente vê um homem, a gente já vê as emoções do homem, já é uma coisa mais estressada, mais impulsiva, mas ele também tem sentimentos. Né? Então, homens que estão aqui, como o professor, como o Mário, que eu tô percebendo aqui, ó, comecem também a se analisar. O que é que eu tenho, assim, qual é de essência, de emoção, Adalto, que entrou agora, né? Então, assim, começa a se perceber. Que momento é que eu estou triste? Que momento é que eu estou precisando falar com alguém? Isso é importantíssimo. A gente não nasce sozinho, né, gente? A gente bem sabe disso. A gente não nasce sozinho. Então, a gente tem um círculo de amizade, tem um círculo familiar, e a gente precisa cada vez mais estreitar esse círculo. Aqui mesmo, né, dentro do grupo da terceira idade, é uma família. Então, eu tenho certeza que Dona Aurina sabe muitas vezes o gosto de Dona Marinalva, ou de Mário com Dona Eremita, sabe? Então, assim, porque são relações e são trocas que a gente vai fazendo, né? Então, muitas vezes, quando a Dona Aurina, por exemplo, estiver triste, e Dona Marinalva, por já conhecer, pode dizer, a senhora está sentindo o quê? Me diga aí, minha amiga, o que é que eu posso te ajudar? Então, é isso que a campanha hoje traz para a gente. O eu vejo você é isso. Eu me importo com você. Eu estou aqui se você precisar. Né? Então, a gente foca muito nessa questão, não trazendo em si, é isso que eu trouxe logo no início. A gente não vai estar aqui falando de como é que o suicídio acontece. Né? Porque isso a gente muitas vezes a gente até já escuta e a gente acaba deixando isso de lado. Mas o que a gente quer mesmo é que vocês se percebam, ressignifiquem cada vez mais o dia de vocês, como o Rilza trouxe. Eu vou dormir hoje, mas eu já vou com uma expectativa, um objetivo do que eu vou fazer amanhã. Porque a gente tem que se sentir útil a cada dia, independente das nossas limitações, né? Porque senão a gente fica naquele estado, como diz a história, aquele estado vegetativo. Eu não vou fazer nada, então eu vou ficar aqui na minha cama mesmo. E esse ficar na cama vai ficando dias e dias e dias, né? E muitas vezes já pode estar gerando, né, Rios, algum transtorno ansioso, algum sintoma depressivo, que é o que a gente não quer. Mas se caso ele esteja ali, a gente está ali para poder ressignificar e trazer novas expectativas, trazer objetivo para a sua vida, né? Isso. Muito bem, Dai. Essa questão da questão dos homens, né, da masculinidade, ainda é algo que vemos bater na tela, né, há muito tempo, mas os homens, né, acho que por conta mesmo social, tem essa resistência, né? Até lá no serviço, né, ofertado no CAPES, os homens são, né, a minoria, né, raridade, assim, um ou outro, né? Estamos avançando, né, homens, mas ainda a passos lentos, né? E o porquê, né, de não falar das emoções, né? Eu não consigo ver nenhum aqui além do professor na tela.
Mas, assim, é importante falar das nossas emoções, né? Principalmente os homens que carregam em si um significado, né? De ser forte o tempo todo, né? De provedor do lar, né? Em um momento difícil como esse, que muitos pais, muitos jovens, né, estão passando por dificuldade. Então, por que não falar dos sentimentos? Por que não falar que está triste? Por que não procurar ajuda? Certo? Então, como o Dai falou, se percebam, né? Percebam como você está, perceba se está angustiado, se tem algum sintoma físico que possa estar, né, afetando sua, sua mente, sua psique, né? Se tem algum sofrimento emocional que acaba também alterando, né, a sua saúde física, porque é necessário observarmos que somos um ser biopsicossocial. O que isso significa, Risa? Dizer que eu sou mente, corpo e o social. Essa inter-relação. Então, necessariamente, os três precisam estar bem. Porque se eu emocionalmente não estou bem, meu corpo também não fica bem. Eu só quero ficar deitada, eu não tenho motivação para fazer uma atividade física, né? E se o meu corpo também apresenta alguma limitação, a minha mente também acaba ficando adoecida, porque fica preocupada do que isso pode acontecer. E o social, né, que é nossa família, é uma igreja, é o grupo da universidade. Então, precisamos compreender que existe essa inter-relação. Mente, corpo, social, e agora surgiu mais novo, né, que o espiritual, né, que também somos um ser, né, espiritual. E aí eu já pego esse gancho da questão espiritual, falando um pouco da psicologia, da psiquiatria, né, que tem muitos tabus em relação a isso, principalmente tabus religiosos, né, que não vá ao psicólogo, vá orar, vá pedir a Deus. E eu costumo, algumas pessoas me perguntam o que você acha da fé, o que você acha dessa questão do espiritismo. Eu sempre falo que eu gosto de pensar sempre em uma soma. Se essa fé, né, se essa questão espiritual da pessoa, ela ajuda e contribui para o seu bem-estar, então ótimo, está somando. Se a medicação que a pessoa toma está contribuindo para a diminuição dos sintomas, ótimo, é uma soma. Podemos pensar nessa soma da fé com o acompanhamento psicológico, com o acompanhamento psiquiátrico, e todas essas formas são maneiras de gerar bem-estar. Não precisamos pensar em algo isolado. Ah, vai só para a igreja. Pronto, se ela vai só para a igreja e ela consegue se sentir bem, perfeito. Se ela acha que mesmo indo para a igreja, ela ainda sente aquele vazio existencial, aquela angústia, vai para a igreja, mas também procura o psicólogo. Se além de ir para a igreja e ir para o psicólogo, ela ainda sente o coração acelerar, ela ainda sente insônia, ainda sente medo, vamos passar por uma avaliação com um psiquiatra e vamos ver essa medicação como algo bom, assim como a igreja e assim como um psicólogo? E se mesmo assim ainda apresentar os sintomas, aí ela vai sair com a família, e aí vai fortalecer vínculos. Vamos pensar em uma soma. É como se fosse um time de futebol. Não existe ali vários jogadores em busca de um único objetivo? É dessa forma, né? Por que eu trouxe essa questão da fé? Porque é muito recorrente, principalmente na terceira idade, né? As pessoas têm esse certo preconceito de procurar um profissional, porque vem aí, né, alencado de vários estigmas, né, de que é falta de Esse Deus. é o meu ponto principal, é a fé. Exato, dona Bernadette. E aí a pessoa, tendo essa fé, né, e consegue equilibrar seus sintomas, é perfeito. Ela utiliza a fé para lidar com a sua angústia, mas sabendo ela que caso ela não consiga, ela também tem outros meios, certo? Então, o Setembro Amarelo foca muito isso, né, da qualidade de vida, né, das pessoas, desse bem-estar físico, mental e social, certo? Não é porque a pessoa ela
frequenta determinada religião, que ela não pode procurar o serviço, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico é para todos, né? Vamos falar um pouquinho agora em como podemos estar ajudando essas pessoas, né? Percebe que tem um amigo ali que era da universidade, mas nessa quarentena se distanciou, relatou em alguns momentos alguns conflitos familiares. Então, como podemos ajudar, né, essa pessoa? Ilza, Vamos ter um bom ouvido. Dona Joana, ela levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma pergunta. Pode falar, Pronto, dona dona Joana. Joana. Abre o microfone. Dona Joana. Abriu. Não, Pronto. não. Não, bom dia a vocês todas. Eu estava triste, mas fiquei alegre porque voltei depois de meia hora que eu tentava. Que Não, Henrique, maravilha, dona Joana. não, só a minha pergunta que eu quero só perguntar, Henrique, se você estava ontem na Santa Rosa fazendo caminhada. Tava. Eu te vi, a minha sobrinha falou, ali não é professor Henrique, não. Falei, é sim, que eu te conheci, e ela não conheceu, né? Só isso que eu queria perguntar e desejar boa saúde para vocês, de sorte e felicidade e sabedoria para passar para a gente. Foi uma pena que eu não vi do começo. Mas nós estamos gravando e aí depois a senhora revê lá no link. Eu vou ver o começo, que é Pronto. foi muito importante. Eu consegui, depois de meia hora, tentei, é por isso que eu sou teimosa. O povo fala É que isso gente mesmo, dona Joana. que gente Parabéns para a teimosa, senhora. e o povo diz que gente teimoso e curioso é feio. Eu falei, eu não sei, eu sei que eu sou curiosa e quero saber de tudo, porque se eu não perguntar, eu não sei, não é? Sabe o que é Exato. feio, dona Joana? A gente deixar nossos objetivos de lado para dar atenção ao que os outros falam, não é não? Eu não dou atenção ao que os outros falam, eu sou o que eu sou, e não o que dizem. E vou à É isso frente, aí, arrasou. não quero nem saber. Isso. Alguém quer fazer uma pergunta nesse momento ou a gente pode dar continuidade? Pode dar continuidade. Eu queria só fazer um comentário assim, Sim, porque senhora. eu sei, eu tenho uma filha que tem problema depressivo, acompanhamento no CAPS, é a quinta do CAPS, e começou desde lá, quando não tinha aqui em Coitela, foi para Santa Luz, depois de Santa Luz, veio para conseguir um Valente para ficar mais perto. Eu mesma acompanhei ela lá em Santa Luz, a primeira vez que ela foi, e hoje ela é paciente do CAPS até hoje. Então, eu sei a dificuldade, e às vezes ela fica assim um pouco triste, assim, porque ela já escutou alguém falar assim que quem tem esses problemas depressivo é falta de fé. E aí a gente fica triste, que a gente sabe que não é, não tem Deus, esses comentários, que acha que está ajudando a pessoa, mas está, pois ela tem uma coisa assim, uma dificuldade de sair de casa, né? É uma pessoa ativa, se você vê o tanto de coisa que ela faz, que eu não posso tomar o tempo aí contando, né? Mas ela trabalha fazendo todo tipo, ela tira pela internet e tudo, ela faz muita coisa de crochê, muita ponto de cruz, tudo que imaginar, ela sabe e faz bem feito. Só que aí eu fico dizendo assim, que as pessoas não podem dizer, né? Ah, não tem Deus. A gente sabe que Deus é tudo em nossa vida. Sem Ele, a gente não sobrevive, não é isso? Estamos aqui por conta que tem um Deus que nos protege, que nos... Mas só que a gente precisa, chega um momento que a gente precisa. Quando meus pais morreram, um assim, seguido do outro, com um mês, eu precisei, eu fui para o CAPS. E, apesar de tudo, que eu sou ativa na igreja, eu sou ativa na UAT, eu sou ativa na minha associação de bairro, em tudo. Mas só que chegou o momento que minha tristeza estava muito profunda, que eu precisei. Agora, depois que ela liberou e falou para eu ficar indo para
para grupo, né? Eu disse, ó, eu não viu não, sabe por quê? Eu disse a psicóloga, porque assim, graças a Deus venci sem precisar de remédio, eu luto para não precisar de remédio, entendeu? Quando eu puder lutar. Eu disse a ela, não, sabe por quê? Porque eu já faço parte da UAT, inclusive o CRAS veio aqui que a gente tem a sede da associação aqui no Açudinho, e a gente estava tendo às terça-feira de tarde um grupo maravilhoso, né? De idosos, com elas trazendo essa coisa maravilhosa para a gente, palestras e brincadeiras e tudo. Então, Henrique me conhece e sabe que eu gosto, na faculdade eu participo de tudo, se for para vestir de homem, eu não visto de homem, eu faço o que precisar e sempre sou ativa, faço tudo na minha casa. Agora mesmo já lavei tanta roupa que entrei atrasada aqui, porque eu estava lavando roupa. E aí, e eu fico triste só nesse sentido. Eu vou, desculpe, viu, que eu me prolonguei, só queria fazer esse comentário, que não se deve julgar, dizer que é porque a pessoa quer, que a pessoa se isola. Aí ela tem essa dificuldade. Depois da pandemia, ela não quer ir em lugar nenhum. Ela se afastou da igreja, que ela ia para a igreja, aqui do bairro, e ela diz, tenho medo que ainda não passou a pandemia. Ela criou aquela coisa assim. E pior que ela teve ainda, mesmo sem sair de casa, ela teve a Covid em dezembro, e eu acabei pegando também. E aí, mas aí eu não posso dizer, eu deixo ela à vontade, oro, que uma hora ela vai perder mais um pouco do medo que a gente está vendo, que está demorando demais, que a gente está ficando doente de outro lado, né? De estar sempre em casa. Então, é isso aí, viu? Obrigada por me ouvir, desculpe aí. Eu que agradeço a sua participação. E como é o nome da senhora que não está conseguindo ver aqui? Eremita. Infelizmente, dona Eremita, essa é uma realidade muito presente no dia a dia, né? De saúde mental. É o preconceito que as pessoas têm, né? Com o adoecimento. Talvez porque seja algo que não conseguimos visualizar, como eu falei anteriormente, né? Quando a pessoa ela está emocionalmente adoecida, os outros eles não conseguem visualizar. Então acabam achando que é besteira, que é angústia, não é verdade? Mas como podemos, né, ir mudando essa situação? É através desses diálogos, desses bate-papos, né, papos, passando a informação, né? A senhora pode estar falando para sua filha também, que é importante. A depressão, ela tem um diagnóstico, né? Então, ela pode estar compreendendo mais sobre isso para ela até estar falando. Quando o outro chegar para ela e falar, isso é besteira, isso é falta de fé, não é falta de fé. Eu sou diagnosticada, tenho X sintomas, né? Porque muitas vezes o outro fala apenas o repertório que já ouviu de outras pessoas. E isso vai se tornando uma verdade. Uma verdade, então por isso que é bom confrontar, falar mesmo o que está sentindo e principalmente falar com sinceridade. Porque quando falamos o que sentimos com sinceridade, o outro consegue mudar, certo? Ao menos 10%, né? Outra coisa em relação à quarentena, né? Isso se intensificou, realmente, para quem já tem o quadro, isso se intensificou. Mas fale com ela para ter uma rotina, né? Dar uma modificadazinha na rotina, mesmo que dentro de casa, né? Que faça coisas novas, dance, aprenda algo novo. Tudo isso são estratégias para melhorar ainda mais a saúde mental dela, certo? Daí levantou a mão. Isso. Dona Eremita trouxe uma fala importantíssima, porque, infelizmente, as pessoas têm o julgamento, né? Como o Hilza também trouxe. A gente julga demais. E a gente, como ser humano, a gente faz isso. Eu mesma já julguei muitas vezes, até quando eu não trabalhava na saúde mental. E depois que eu passei a conhecer, eu fui vendo que realmente não é. Não é aquilo do que os outros passaram para mim. Então, a gente pode, como o Hilza trouxe, se chegar alguém para dizer isso, isso é frescura, isso é falta de Deus, vai lavar uma roupa, que isso passa, né? Que a gente já escuta isso. Então, a gente mesmo pode dizer, não, você não pode julgar aquilo que você não sabe, você não conhece o que está dentro daquela pessoinha ali. E tem uma coisa também, dona Eremita, que falando para aquela pessoa que está com aquele sofrimento, como algo também que tanto eu quanto o Hilza trouxe, é a escolha que a gente faz. A gente tem a escolha de ouvir aquele pensamento negativo
E tem a escolha de não ouvir, de eu dizer não. Eu posso focar nisso aqui, em algo que seja positivo, né? E tem muito das redes de apoio que a senhora trouxe aí também, né? Que a gente tem o CRAS, que a gente tem as UAITs, né? Não só a questão da psicologia e da psiquiatria, caso necessite. Graças a Deus que nós temos essas redes de apoio que nos complementam, né? Não só uma caminhada, não só um fazer, né, na nossa atividade dentro de casa, mas eu tenho um grupo que me fortalece ali dentro do CRAS, eu tenho o grupo da terceira idade, eu tenho a White, entende? Então, assim, a senhora trouxe falas importantíssimas. E eu queria só complementar. Gratidão, viu, pela sua participação. E dona Joana também, tá bom? Obrigada. E daqueles que estão nos ouvindo. Eu só queria complementar algo que Rilza trouxe, que muitas vezes, quando a gente realmente fala, que diz assim, poxa, eu acho que eu preciso de falar para alguém, que eu estou percebendo que meu sintoma está intenso. E quando vem o outro, diz, rapaz, tu vai fazer o que no CAPS? CAPS é lugar de doido, né, amiga? Quantas vezes a gente já escuta isso, né? Verdade. Não é. A gente pode também desmistificar, né, esse preconceito, esse julgamento. Eu estou indo para lá para cuidar da minha saúde mental. Eu estou indo para lá para saber como é que eu posso agir em determinadas situações, de me acolher, perceber quando eu estou triste, quando eu estou nervosa, e entender por que eu fico triste com isso, por que eu estou tão angustiada em relação a isso. Então, esse é o trabalho que a psicologia, como Rilza trouxe muito bem. E quando a gente necessita de psiquiatra, a gente não vai a certos especialistas, né? A gente está com problema no coração, a gente não vai no cardiologista. Então, eu posso muito bem começar a quebrar isso. Se eu estou sentindo que, como o Rilza trouxe também, o sintoma está tão intenso que isso está atingindo o meu sono, já estou vários dias sem dormir, por que eu não posso procurar um psiquiatra? Então, eu estou também cuidando das minhas emoções. Quando eu faço triagem, eu sempre dizia, quando eu via a necessidade, e nem sempre a gente precisa, né, de psiquiatra. O técnico ali de saúde mental, ele vai, de acordo com o que a pessoa traz, a gente vai perceber se é realmente só uma terapia ou se precisa realmente de um médico. Eu sempre digo que quando eu indico para o médico psiquiatra, que nem um carrinho de supermercado, ele não nos dá um suporte. Rilza trouxe a questão dos jogadores de futebol, eu já uso muito essa estratégia. A gente, quando vai no supermercado, a gente não coloca as coisas ali, aquele carrinho não é um suporte, então a medicação, quando precisa, é que nem aquele carrinho de supermercado. E não é algo que vai ser para o resto da vida, depende muito do contexto, depende muito da escolha e de como você vai lidar com isso, né? Eu gosto de pensar... Oi, professor, pode falar. Oi. Fernanda Ribeiro levantou a mão. Acredito que ela queria fazer uma pergunta. Fernanda é lá de Brumado, o Arte Brumado. Bom dia, tudo bem com vocês? Como o Henrique falou, né, eu sou aqui monitora da UASH de Brumado, estudante de pedagogia aqui da UNEB, e queria mais uma vez agradecer, né, Henrique, pelo convite de estar participando dessa live maravilhosa. E só queria fortalecer mesmo alguns pontos que foram falados aqui na live, né? A importância da gente falar o que a gente está sentindo em todas as nossas relações, não só na nossa família, como no nosso trabalho, falar aquilo que inquieta a gente, para ter para nossa melhoria com o outro, para esse contato com o outro, né? Porque se eu não falar que eu estou sentindo, o que está me inquietando, como que o outro vai saber? Como que o outro pode estar melhorando essas relações comigo? E também outro ponto que foi falado muito aqui na nossa live foi a questão do autocuidado. Esse autocuidado com você, com o seu corpo. Porque se seu corpo não está bem, sua mente também não vai bem. Um interliga o outro e é muito importante a gente ter esse autocuidado, ter uma saúde mental. Sei que é bem complexo, né? Que depois desse momento pandêmico que a gente vive hoje, tem muitas relações que pode ter
ter mudado, né? Mas é muito importante esse autocuidado com a gente mesmo. E só agradecer esse belíssimo encontro, esse público que é maravilhoso, que eu sou apaixonada por esse público da terceira idade. É um público assim que você aprende tanto, né? Você ensina, mas você aprende tanto com esse público. E só agradecer mesmo, viu? Tá muito rica essa live. Valeu, Fernanda. Muito obrigado também. Agora, Rilza, pode voltar. Gratidão, professor. Eu costumo pensar no CAPES, né? Eu sempre gosto de falar aos pacientes como um hospital geral. Cada um chega com a sua demanda, não é verdade? Quando vamos ao hospital, eu chego com uma dor de cabeça, com um mal-estar, outra pessoa já chega com um quadro mais grave, e ali cada um vai ter o seu cuidado. É como o CAPS. O CAPS, algumas pessoas chegam ansiosas e encaminhamos para o lugar correto. Algumas pessoas chegam com um sofrimento mais intenso, com um transtorno mais persistente, o que a sociedade chama de louco, e cada um vai ser cuidado de acordo com a sua necessidade. Então, todas as vezes que pensarmos em CAPS, vamos pensar em um lugar de cuidar de saúde mental. Não é verdade? Isso que eu quero trazer, né, em relação ao CAPS. Outro ponto que eu achei importante é essa questão da medicação. Né? Existem muitos tabus em torno da medicação. Gente, a medicação não é algo ruim, de maneira nenhuma. Vocês já pensaram nossa vida sem as medicações? Vocês já pararam para analisar como iremos viver? Né? As medicações, principalmente, né, as psiquiátricas, elas têm os efeitos colaterais? Tem, mas como qualquer outra medicação. Mas eu compreendo que se é algo que está me fazendo dormir bem, que está me deixando mais calma, está fazendo com que eu tenha uma vida mais ativa, isso é algo bom para mim. Não é verdade? Porque assim as pessoas acham que tomar medicação será algo ruim, irá trazer inúmeros malefícios, né? Coisas ruins, mas não é isso. A medicação, no momento em que o médico ele prescreve, ele está visando o seu bem-estar. Se em algum momento você se sentir bem e ver que não necessita mais, vai novamente para uma avaliação e relata para o médico: olha, eu percebo que eu já consigo dormir bem, que eu consigo ir na rua, me sinto bem, e ele vai e faz a suspensão. Então, a partir de hoje, vamos pensar na medicação como algo que auxilia no nosso cuidado, tá certo? Antes das falas, alguém levantou a mão? Não, né? Antes das falas, Positivo. Ah, beleza. Antes da fala de uma das alunas, eu ia falando como podemos ajudar, né, essas pessoas que estão em sofrimento, estão angustiadas, né? Vamos ser um bom ouvinte, né? Dar atenção ao que o outro está falando. Eu tenho certeza que se depois desse momento, depois desse diálogo, cada um ofertar uma escuta, né, alguém que está precisando, vamos conseguir mudar, né, essa realidade. E se achar que não, no momento, não tem como dar um suporte, porque não é todos os dias que eu estou bem, que eu quero ouvir ao sofrimento do outro, mas vocês já falam, ó, você pode procurar o CAPES, lá tem a triagem, tem profissionais que podem estar te ouvindo. Sério, é importante a gente conhecer os nossos limites, né? Como a mãe da moça, né, que é diagnosticada com depressão. Uma coisa importante também que eu lembrei é que nem sempre eu vou estar mal por conta do diagnóstico da depressão. Gente, é normal acordar, não se sentir bem. Isso é preocupante quando é algo intenso ou que foge bastante da nossa realidade. Mas eu, enquanto psicóloga, tem dia que eu não acordo bem, né? Que as pessoas podem me mandar uma mensagem e eu sei identificar quando eu não estou bem. Eu auxilio, procure isso, procure aquilo, vou meditar, vou ficar em meu quarto, que é algo que eu gosto muito. Né? A gente precisa se conhecer e principalmente conhecer os nossos limites. Não, hoje eu não estou bem. Né? Não é porque eu estou com um quadro ansioso ou depressivo, não, porque hoje eu, Rilza, enquanto pessoa, não estou bem. Né? Você, dona Marinalva, pode acordar, hoje eu não estou bem.
é defeito hoje não estar bem, né? Pelo contrário, é defeito estar todo momento bem, né? Achar que, né, pode levar tudo nas costas, né? Como é algo muito comum para várias mulheres, levar todo aquele sofrimento da família. Isso sim é algo ruim. Então, a chave disso é se conhecer, né? Não, isso está intenso, eu vou procurar uma ajuda profissional. Não, hoje eu só quero ouvir uns louvores antigos para eu lembrar de bons momentos da minha vida, de olhar as fotografias do dia que eu casei, do dia que minha filha nasceu, do meu terceiro ano, da minha despedida. Tudo isso são atividades simples, gente, mas que têm um significado intenso em nossa vida. Tá bem? E outra coisa, né, Rilza? Você vê que Rilza trouxe coisas que são muito simples. E olha como a simplicidade faz com que a gente mude. A gente pegar um álbum de fotografias e se der vontade de chorar, que chore de alegria, né? Por relembrar aqueles momentos. Então, olha só, são coisas simples que a gente pode mudar o nosso dia. Como o Rilza trouxe perfeitamente, a gente se perceber. Se hoje eu não estou bem, tudo bem, vou me acolher e vou fazer algo que eu goste. Né? Vou pegar aquele álbum, vou ouvir aqueles louvores, vou varrer a casa. Isso me lembra uma vez que eu estava ouvindo uma palestra de Padre Fábio e que ele dizia assim, tá estressada, vai lavar prato. E eu cansei de fazer isso. Né? É isso que a gente fala, não é porque a gente é profissional de saúde mental que a gente não vai ter os nossos momentos. Nós somos seres imperfeitos, nós não somos perfeitos. E nós estamos aqui para evoluir todos os dias, independente da nossa idade. Não é porque a gente tem 20 anos que eu não vou viver, não é porque eu tenho 60 anos, 70 anos que eu não vou deixar de viver. Isso me lembra também uma palestra em que eu fui em um outro município, até falando de terceira idade, né, e de saúde mental, que teve uma senhorinha de 97 anos, que ela dizia que um dos prazeres dela era escrever cartas. E ela mandava aleatório para os correios. Ela fazia com que escrevia as cartinhas e o neto deixava lá nos correios e mandava aleatório. Ela nem lembro como foi que ela dizia, que pegava os endereços. Ela nem sabia quem era. Mas isso era prazeroso para ela. Né? Uma coisa simples. Então, o que será que ela não levou e já deixou tantas pessoas felizes, né? Então, comece a perceber... Comece a perceber o que é que eu gosto, primeiro, né? O que é que me deixa feliz? Coisas simples mesmo. E depois eu posso ir para o outro. Bom, se eu perceber que o outro está assim, vá ouvir uns louvores do que você gosta. Se é católica, se é evangélica, né? Que independente da sua religião, né? É disso que você gosta? Vá, faça. Você gosta de lavar prato? Você gosta de ouvir música? Faça. Faça aquilo que te deixa bem. Porque você vai perceber como as coisas vão mudando, de coisas simples mesmo, né? Então, se perceba, se acolha, independente de como você esteja. Né? Então, esse é a nossa mensagem também, né, Rilza, da gente, quando a gente fala isso, de eu ver você. É ver você e ver o outro também, né? Excelente, Daiane, excelente. Rilza, já chegamos às 11h30. Já? Olha, quando a gente está se divertindo, eu já descobri que o tempo voa. O tempo voa, né? É verdade. E assim, eu vou adiantar para vocês que a turma está amando, que todo mundo está aqui ligada, prestando atenção. Que bom. Certo? Então, assim, o papo está interessante, mas eu sei da agenda de vocês e sei também que as nossas idosas, nesse momento, elas começam a se preocupar com o almoço. Está chegando a hora do almoço. Então, assim, agradeço demais do fundo do coração. Reforço o convite que amanhã à noite vocês vão estar participando de outra live. As senhoras que queiram e possam participar. Vai ser um encontro social, onde a gente vai discutir, vai trazer essa mensagem para os estudantes de graduação e pós-graduação e a sociedade, de modo geral, esse olhar atencioso, esse olhar carinhoso que nós precisamos ter no nosso dia a dia, e principalmente para a nossa saúde mental. Agradecer as participações das estudantes, monitoras, aqui de Coité, de Brumado,
de Salvador. Muito obrigado pelo olhar, muito obrigado por estar aqui. E eu deixo agora com vocês as considerações finais e a nossa eterna gratidão. Eu pergunto, quando vai voltar? A gente vai estar aberto, viu? O papo fica tão gostoso, né, Rilza, que a gente deixa o convite aqui aberto também, quando vocês precisarem. E a gente vai estar dando continuidade, viu? Para falar de várias coisas, viu? Beleza. Show hoje na aula de hoje. Muito obrigada. Eu amei a palestra de vocês. Vocês são sinceras. Vocês só falam aquilo que toca profundo na gente. Muito obrigada. Que Jesus abençoe vocês, dando mais e mais sabedoria. Amém, amém. Amém. Um abraço. Obrigada, parabéns também. Gostei muito, 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 muito mesmo. Parabéns, gratidão. Eu também agradeço a cada uma de vocês, agradeço ao professor Henrique pela oportunidade, agradeço à minha coordenadora Daiane também por essa oportunidade. Espero encontrá-las, quem sabe presencialmente, para falar sobre saúde mental, sobre essa qualidade, de vida que procuramos. E eu quero finalizar com uma frase que eu gosto muito, que é de um autor, eu chamo ele de Veleda, é Miquel Veleda, que ele diz assim para a gente: mostra para o mundo que tu és capaz. Não desista da capacidade, que tens e das suas belas qualidades que em alguns momentos acaba sumindo. Por quê? Porque muitas vezes esquecemos, nossas qualidades e focamos apenas nos nossos defeitos. A partir desse momento, vamos focar, nas nossas qualidades. E os defeitos a gente vai criando estratégias para lidar com eles, tá bom? Beleza. Muito bom, parabéns. Eu também quero agradecer imensamente o convite, do professor Henrique e de minha amiga por ter aceitado também, É como eu disse, esse será, viu, dona Joana e dona Marinalva, o primeiro de muitos, A gente está aqui para justamente quebrar esses tabus, quebrar esses preconceitos que existem em relação à saúde mental e vamos falar, sim, de saúde mental. Porque saúde mental, para mim, é prioridade também, assim como outras questões. A gente tem que falar para a gente poder se ajudar, viu? Saúde é tudo para nós. A participação Verdade, tem que falar mesmo. Vocês que Gratidão. sabem, tem que falar para a gente se prevenir. Gratidão, Deus abençoe. Obrigada, graças a Deus. E as amigas que eu não vi mais, um abraço. Um prazer, viu? Beijos para uma surgidinha, que eu estava acompanhando o fogo, eu dava uma surgidinha para ir. Que bom, Mira, que você entrou hoje, Tchau, Não, eu estou participando direto, porque está dividido agora nosso grupo, hoje que foi especial, para todos, mas o grupo eu estou participando direto, 2 vezes na semana. Que bom. Da minha turma Pérola. Valeu. E falar, e tivesse, graças a Cena falou no encontro, se quer por isso a gente não podemos aceitar e a gente tem que lutar contra tudo, no dia feriado eu estava assistindo televisão e achei que estava ruim, eu vesti uma roupa, botei um tênis e fui andar. Porque eu não estava me sentindo bem aqui, só dentro de casa, deitado no sofá e assistindo televisão. Obrigada por tudo. Valeu, Prisca! Valeu, dona Aurina, Eu fui diferente. Eu não tive esse tempo, não. Eu estava trabalhando dobrado. Berna, você é ótima, Berna, você é ótima. Senhoras, muito obrigado. Espero que tenham gostado, espero que nós tenhamos contribuído um pouco mais na saúde mental de cada um de nós. Tá? Reforçando as palavras das profissionais. Obrigada, professor, por tudo. Essa aula foi maravilhosa. Muito boa. Então, quarta-feira, volta por turma. Tá? Quarta-feira vocês conversam por turma. E segunda-feira... Peraí, deixa eu arrumar as ideias. Segunda-feira que vem, de hoje a 8,
é nosso encontro. Porém, sexta-feira agora é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E contactei algumas profissionais e consegui um bate-papo sobre os direitos da pessoa idosa nesses tempos de pandemia. Para terça-feira, as segundas não estão podendo. Então, se vocês concordarem, a gente suspende a aula de segunda que vem e faremos o nosso encontro na terça-feira. Pode ser assim? Para mim não pode, mas para os outros, né, pode. Para mim não pode. Vocês sabem do meu compromisso na terça. O microfone ligando. Pronto, então, quarta-feira a gente torna a perguntar e a reforçar, porque a ideia é fazer atividade para vocês e com vocês. Se vocês disseram não, não existe, tá bom? Na quarta está ótimo. Ok, beleza, então. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tenha um bom dia. Bem, que Deus abençoe a todos. Valeu, valeu. Tchau. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau. Ai, meu Deus.